E aí, Daniel? E aí, Marcelão? Beleza, cara? Bom demais, e você? E aí, vamos tentar ajudar esse pessoal? Pô, Vamos, parece que estão com uns probleminhas aí, né? Vamos tentar ajudar essa moçada. vamos lá. Vamos falar desse desafio que a gente lançou para eles, né? Vamos. Estamos aqui falando da nave-mãe, né? Claro, claro. Vocês veem que a nave-mãe tá balançando, então deu uma tremida na câmera ali, porque a nave-mãe tá em órbita. Mas foi muito interessante, assim. Provavelmente vocês não sabiam, mas estávamos monitorando todas as atividades de vocês, vendo tudo que vocês estavam falando, vendo as frustrações e as alegrias de vocês, e foi muito interessante, né? Foi legal. Foi legal porque a gente conseguiu perceber, primeiro, entrar num estado de jogo, jogar, é uma coisa que todo mundo faz naturalmente. Então deu para perceber que todo mundo entrou no jogo. Né? Só que depois, parece que pela atividade do Facebook, a gente percebeu que vocês estão meio indecisos ou em dúvida sobre como operacionalizar o trabalho e tal, aquela coisa toda. Então, a gente decidiu falar um pouquinho sobre como é que a gente imaginou aquela dinâmica, aquele jogo. Exatamente. Certo? E encontrar aquele vídeo que eu falava da Janet Murray e dos elementos que constituem o espaço virtual, constitui o universo digital. Primeiro é que a gente estava conversando, né? A razão de nós termos feito esse conteúdo, esse vídeo, sabe? Que foi um desafio proposto. Por que ele foi feito? Mas qual era o objetivo disso? Vamos falar um pouco sobre isso também. Quais foram as estratégias que nós adotamos para que nós pudéssemos atingir esse objetivo e através de qual dinâmica? Isso. Por que nós fizemos esse vídeo? Olha, a gente fez o vídeo para tentar ampliar o debate, ampliar o modo como vocês estavam entendendo a questão dos games, porque nós percebemos pelo Facebook que vocês estavam focando demais, certo? A interpretação do conteúdo, da questão do game, a parte da gamificação. Né? E a gente viu que se vocês ficassem presos unicamente em gamificação, vocês iam perder as coisas mais interessantes, ou coisas bastante interessantes dos jogos. Então era preciso ampliar um pouquinho o referencial de vocês. Sim. A ideia foi essa. Que é parte do objetivo, né? O objetivo do tudo foi que, através de uma experiência, vocês pudessem ampliar um pouco essa noção de jogos e não ficar muito preso às definições de gamificação. E para que isso acontecesse de uma maneira mais interessante e funcionasse quase como um meta-aprendizado, nós desenvolvemos uma dinâmica muito própria, que também pode ser interpretada como um tipo de jogo. Sim. Nós fizemos um jogo que era mais ou menos um puzzle. Criamos um enigma para vocês. Mas veja, nós fizemos isso numa certa ordem. Nosso objetivo final era que vocês chegassem ao vídeo final. Certo? E se você olhar nossas ações, se vocês olharem nossas ações, vocês vão ver que elas são divididas em objetos, certo? E ações que esses objetos, vamos dizer assim, exigem ou indicam. Né? Então, de alguma forma, a gente estava mapeando para vocês como vocês deveriam se comportar, né? Como deveriam jogar. Isso é o elemento procedural. Então, tudo aquilo que vocês poderiam fazer, em tese, estava mais ou menos previsto. Então, qual foi o primeiro objeto que a gente fez? Sim, nós fizemos um vídeo que funcionava como um teaser, que fosse uma espécie de desencadeador para que nós, os proponentes, nos conectássemos a vocês e vocês fizessem parte da nossa história, como se nós fôssemos o grande narrador. Então, esse vídeo ele traz alguns indicativos que desperta esse interesse, sabe? A gente cria um sentimento de agenciamento, sabe? Tem uma conexão, que todo mundo tem referência dos filmes, que são esses elementos de código, de transferência, interferência. Isso, um vídeo que não está completo, ou que ele sofre algum tipo de interferência, de glitch. Glitch, né? Glitch que é um erro computacional. Isso, ele tem o vídeo, ele não está inteiro, ele é corrompido. Isso, o vídeo é corrompido. Então o vídeo sofreu algum tipo de corrupção, né? E essa corrupção travou a mensagem. Então vocês assistiram o vídeo, assistiram a parte que eu falava assim, gente, vocês vão tomar bomba,
Meu Deus, né? Vocês vão tomar pau e tal. E a partir daí, o resto ficou indecifrável. E aparece ali a única informação que, de fato, é uma informação que implica um movimento de vocês, que é um link de internet. Um link meio enigmático. Sim, é um link, um short. Né? E é uma ação. Veja, o objeto indicou uma ação. A ação era pegar aquele link e colocar no browser para ver para onde ele levava. Ele levava para um segundo objeto. Que é um enigma. A chave está debaixo do tapete. O que isso quer dizer? Esse enigma pede uma ação, que é a ação de decifração dele. Exato, né? A partir desse enigma, você pode ou não decifrar. Mas supondo que você consiga decifrar, você vai encontrar no código-fonte daquela página um terceiro objeto, que é um outro link, que vai exigir uma outra ação, que é a ação de você colocar no browser e colocar a password. A password. A senha. Certo? Para algumas pessoas, isso foi muito fácil. Simples. Foi muito simples. Porque isso, muito provavelmente, está ligado à facilidade que essa pessoa tem nos meios digitais. Então, a resposta meio que estava evidente. Esse tipo de fenômeno a gente pode encontrar em pessoas que jogam mais frequentemente. Sim. Os enigmas, por serem baseados em mecânica, são um conceito interessante para a gente conversar, de certa forma eles acabam se repetindo. Exato. Sabe? Nós podemos receber essa informação e perceber essa informação em diversos lugares com caras diferentes apenas. Mas isso acontece muito. E é uma característica de muitos jogos. Você vê que todas essas ações são feitas a partir de um certo fluxo. Né? Existe um flow aí. Você assiste uma, vê a outra, e quando você chega no vídeo final, o que você teve foi uma experiência de jogo, ou uma experiência de enigma, vamos dizer assim mais, né? Porque, na verdade, você tinha muito pouca interatividade no meio para ser classicamente um jogo. Mas você tem essa característica de você estar dentro. A partir do momento em que você faz a primeira ação solicitada pelo teaser da gente, pelo aquele vídeo todo corrompido, a partir daquele momento você entra, vamos dizer assim, numa outra ambiência. Então toda a internet, todos os recursos de internet, tudo aquilo que você tradicionalmente entendia dos filmes, tudo aquilo que você conhece de internet, passou a ser um elemento dentro do jogo. Você já estava dentro do jogo. Daniel, entendeu? Dá para trapacear? Mas claro que dá para trapacear. A gente viu que teve trapaças. Trapaças. Quantos de vocês que não acessaram o vídeo sem ter passado por todo esse encadeamento de ações? Quantos tinham amigos de vocês que simplesmente passaram o link do vídeo mais a chave para as outras pessoas olharem? E isso é uma característica também do jogo. Isso. Sabe? A Trapaça é um jogo dentro do jogo. Exato. A Trapaça é um jogo que joga um outro jogo, entendeu? É a partir do jogo. Você está jogando um jogo conosco, você está dizendo, olha, eu não vou brincar do que vocês estão dizendo, muito ao contrário, eu vou trabalhar para quebrar esse elemento do jogo, e isso implica que a gente, se a gente fosse desenvolvedor de jogo aqui, por exemplo, o que a gente deveria fazer agora é tentar criar barreiras para vocês não poderem trapacear. E isso cria uma interação entre o desenvolvedor e hacker, né, que é um outro tipo de jogo. Um jogo em que tem muito mais em questão, né? Tem questão da empresa, etc. E tal. Mas ainda assim um jogo. O espaço de jogo é um espaço que é envolvente. Né? Vocês lembram do Giant Murray? Ele é imersivo. Uma vez que você tope a primeira coisa do link, você está dentro do jogo. E a partir desse momento, tudo que você faz tem um sentido em termos de ação dentro do jogo. E gera um fluxo. O exercício que a gente está querendo que vocês façam é pegar um objetivo, uma questão que vocês têm no seu cotidiano, um problema, um elemento de sala de aula, algo assim, e use essa mecânica, certo, para organizar uma experiência, assim como nós tentamos organizar para vocês o acesso a um determinado conteúdo a partir dessa mecânica de jogo, mecânica do puzzle. Certo? A ideia é identifiquem as mecânicas, escolham uma mecânica e vejam como que ela consegue funcionar dentro de um desafio proposto por vocês. Como o Daniel disse, um problema do dia a dia. Que você precisa resolver. Dentro da sala de aula, como é que você passa o conteúdo, como é que você usa os elementos que estão próprios. Nós usamos todos os elementos da internet, recorremos a uma memória da cultura pop que vocês têm, de vários
livros, filmes, certo? A conhecimentos de informática. Então, todos esses elementos são elementos que podem entrar dentro desses objetos. Inclusive, a própria Janet Murray tem uma frase muito legal, né? Falando sobre tudo aquilo que... Tudo aquilo tudo que é digital tem uma possibilidade que ela chama de artefato digital, né? Tem uma possibilidade quase infinita de jogabilidade. Pura e simplesmente pelo fato de ser digital. Isso, de poder ser objeto de jogo, de poder oferecer uma experiência divertida. Jogabilidade não apenas no sentido mecânico da jogabilidade, mas de oferecer uma experiência de diversão. Certo? Que ela chama de playfulness. Playfulness, exato. O que é o playfulness? É aquilo que uma criança faz quando pega um objeto, que é um objeto comum, por exemplo, uma colher, e resolve brincar com esse objeto. E esse objeto se torna uma princesa, se torna uma série de outras coisas. Essa ação dela é uma ação playful. Ela está fazendo algo playful, ela está jogando pela graça de jogar, pela brincadeira. Prazer, né? E essa relação é uma relação que a Janet Murray Paul de agenciamento, né? Isso, onde você tem uma experiência que ela não é quebrada, é uma experiência que ela é respondida de maneira previsível por ambos os lados, sabe? E quando você tem uma experiência que é quebrada, ela é uma experiência frustrante. Então existe uma falta de agenciamento. E tudo isso é design. Então, como é que você faz um design de games? Um design de game específico. Cria um objetivo, determina um objetivo, pega uma série de objetos e cria dentro desses objetos uma série de ações. E que essas ações tenham um fluxo, ou seja, uma espécie de começo, meio e fim. E processo, né, nos pontos de sequência. E falando de design especificamente, eu já cheguei a desenvolver alguns jogos. E nós vamos fazer um vídeo, que provavelmente vocês vão ver depois desse, onde eu falo especificamente de alguns jogos que eu desenvolvi, jogos digitais. E a gente vai tentar identificar algumas dessas características nesses jogos que talvez sirva de inspiração para vocês fazerem os projetos. Como se vocês quiserem visualizar a mecânica do processo de negócio, põe uma série de objetos em cima de uma mesa, determina qual é um objeto, qual é um objetivo, pega esses objetos e a partir de cada objeto define uma ação. Um objeto que leva uma ação, que leva um outro objeto, que leva uma ação, que leva um outro objeto, que leva um objetivo. O processo de playfulness vai se dar na experiência do jogador quando ele está percorrendo esse caminho. Está dentro desse fluxo. O jogo é bom na medida que ele consegue mergulhar você dentro do fluxo dele. Sempre a partir de objetos e ações, objetos e ações, objetos e ações. Legal. Ou eventos e ações, mas objetos fica mais fácil de vocês entenderem. O design de jogos trabalha muito com evento. Tem um evento que leva para outro, que leva para outro. Interessante também, isso aí é só uma indicação, é que a narrativa literária funciona da mesma maneira. Depois a gente fala mais.